A unidade da Escritura. A inspiração subentende a unidade da Escritura. Que as suas palavras procedem de uma única mente divina, faz supor que a Bíblia deve exibir uma coerência perfeita. Isso é o que encontramos na Bíblia. Embora a personalidade distinta de cada escritor bíblico seja evidente, o conteúdo da Bíblia como um todo exibe uma unidade e desígnio que revela um único autor divino. A consistência interna caracteriza os vários documentos escriturísticos, de forma que uma parte não contradiz outra. Jesus pressupõe a coerência da Escritura quando responde à seguinte tentação de Satanás. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4, 5, 7. Satanás encoraja Jesus a pular do templo, citando Salmo 91, 11, 12. Jesus réplica com Deuteronômio 6:16, subentendendo que o uso da passagem por Satanás contradiz aquela instrução e, portanto, é uma má aplicação. Quando alguém entende ou aplica uma passagem da Escritura de uma maneira que contradiz outra passagem, é porque manejou mal o texto. O argumento de Cristo aqui presume a unidade da Escritura, e nem mesmo o diabo pôde contestá-la. Numa outra ocasião, quando Jesus tratava com os fariseus, seu desafio para com eles supõe a unidade da Escritura e a lei da não contradição. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais-vos do Cristo? De estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Mateus 22:41, 46. Visto que Davi estava falando pelo Espírito, ele não poderia ter errado. Mas, se o Cristo haveria de ser um descendente de Davi, como ele poderia ser seu Senhor ao mesmo tempo? Que isso coloca um problema significa, em primeiro lugar, que tanto Jesus como sua audiência admitiam a unidade da Escritura e a lei da não contradição. Se eles reconhecessem que a Escritura se contradiz, ou que alguém pode afirmar duas proposições contraditórias, então Jesus não estaria significativamente fazendo questão em absoluto. A resposta aqui é que o Messias é tanto divino como humano e, portanto, tanto Senhor como filho de Davi. Mas é popular encorajar-se uma tolerância para com as contradições na teologia. Alistair McGrath escreve em seu livro Understanding Doctrine: O fato de que algo é paradoxal e até mesmo autocontraditório, não o invalida. Aqueles dentre nós que têm trabalhado no campo científico estão muitíssimos conscientes da completa complexidade e do caráter misterioso da realidade. Os eventos subjacentes à teoria quântica, as dificuldades de se usar modelos na explicação científica, para mencionar apenas dois fatores de que posso lembrar claramente do meu próprio período como cientista natural, apontam para a inevitabilidade do paradoxo e da contradição em tudo, exceto quando o compromisso com a realidade é o mais superficial. Isso não tem sentido. Admitindo que McGrath conheça a ciência o suficiente para falar sobre o assunto, esse é um testemunho contra a ciência, e não um argumento para se tolerar contradições na teologia. Ele pressupõe a confiabilidade da ciência e julga todas as outras disciplinas por ela. Parafraseando-o, se há contradições na ciência, então, as contradições devem ser aceitas, e deve-se tolerá-las quando surgirem também numa reflexão teológica. Contudo, uma razão para rejeitar a confiabilidade da ciência é precisamente porque ela frequentemente se contradiz. A ciência é uma disciplina pragmática, útil para manipular a natureza e avançar a tecnologia, mas que não pode descobrir nada sobre a realidade. O conhecimento sobre a realidade vem somente de deduções válidas da revelação bíblica, e nunca de métodos científicos ou empíricos.
Desmond não nos dá nenhum argumento para ignorar ou tolerar as contradições na ciência. Ele apenas assume a confiabilidade dela, a despeito das contradições. Mas, ele não dá nenhuma justificativa para assim o fazer. O que torna a ciência o padrão último pelo qual devemos julgar todas as outras disciplinas. O que dá à ciência o direito de criar as regras para todos os outros campos de estudo. McGrath declara que a ciência aponta para a inevitabilidade do paradoxo e da contradição em tudo, exceto se o compromisso com a realidade for o mais superficial. Porém, ciência não é teologia. Além do mais superficial compromisso com a realidade, embora eu negue a confiabilidade da ciência até mesmo em tal nível, a ciência gera contradições e desmorona, mas isto não quer dizer que a teologia sofra o mesmo destino. A teologia trata de Deus, que tem o direito e poder para governar tudo da vida e do pensamento. Deus conhece a natureza da realidade, e a comunica para nós através da Bíblia. Portanto, é a teologia que cria as regras da ciência, e um sistema bíblico de teologia não contém paradoxos ou contradições. Qualquer proposição que afirme uma coisa é, necessariamente, uma negação do seu oposto. Afirmar décimo é negar não x, e afirmar não x é afirmar x. Para simplificar, suponha que o oposto de x é y, de forma que y igual não x. Então, afirmar x é negar y, e afirmar y é negar x. Ou, x igual não y, e y igual não x. Visto que afirmar uma proposição é, ao mesmo tempo, negar o seu oposto, afirmar x e y ao mesmo tempo é o equivalente a afirmar não y e não x. Afirmar duas proposições contrárias é, na realidade, negar ambas. Mas afirmar tanto não y como não x é afirmar também x e y, que significa novamente negar y e x. E, assim, toda a operação se torna sem sentido. É impossível afirmar duas proposições contrárias ao mesmo tempo. Afirmar a proposição, Adão é um homem x, e, ao mesmo tempo, negar a proposição contrária, Adão não é um homem, ou não x. Da mesma forma, afirmar a proposição, Adão não é um homem, é negar a proposição contrária, Adão é um homem x. Ora, afirmar tanto Adão é um homem x, como Adão não é um homem, não é nada mais do que negar ambas as proposições na ordem inversa. Ou seja, é equivalente a negar Adão não é um homem, e negar Adão é um homem x. Mas então, isto é o mesmo que voltar a afirmar as duas proposições na ordem inversa outra vez. Quando afirmamos ambas, negamos ambas. Quando negamos ambas, afirmamos ambas. Afirmar duas proposições contrárias, portanto, não gera nenhum significado inteligível. É o mesmo que não dizer nada. Admita que a soberania divina e a liberdade humana sejam contraditórias. Alguns teólogos, alegando que a Bíblia ensina ambas, encorajam seus leitores a afirmarem aquelas duas. Contudo, se afirmar a soberania divina é negar a liberdade humana, e afirmar a liberdade humana é negar a soberania divina, então, afirmar ambas significa rejeitar tanto a soberania divina, na forma de uma afirmação da liberdade humana, como a liberdade humana, na forma de uma afirmação da soberania divina. Nesse exemplo, visto que a Bíblia afirma a soberania divina e nega a liberdade humana, não há contradição, nem mesmo uma que seja aparente. Por outro lado, quando incrédulos alegam que a encarnação de Cristo acarreta uma contradição, a qual é o contexto da passagem acima de McGrath, o cristão não tem a opção de negar a deidade ou a humanidade de Cristo. Antes, ele deve articular e clarificar a doutrina como a Bíblia a ensina, e mostrar que não há contradição. O mesmo se aplica à doutrina da Trindade. É fútil dizer que essas doutrinas estão em perfeita harmonia na mente de Deus, e que somente parece haver contradições para os seres humanos. Enquanto permanecerem contradições, seja somente na aparência ou não, não podemos afirmar as duas coisas. E como alguém pode distinguir entre uma contradição real e uma apenas aparente? Se devemos tolerar as contradições aparentes, então devemos tolerar todas as outras. Visto que sem conhecer a resolução, uma aparente contradição parece ser o mesmo que uma real, saber que uma contradição é somente na aparência significa que alguém já a resolveu, e, então, o termo não mais se aplica. Os cientistas incrédulos podem chafurdar em contradições, mas os cristãos não devem tolerá-las.
Pelo contrário, ao invés de abandonar a unidade da Escritura e a lei da não contradição como uma defesa contra aqueles que acusam as doutrinas bíblicas de serem contraditórias, devem afirmar e demonstrar a coerência dessas doutrinas. Por outro lado, os cristãos devem expor a incoerência das crenças não cristãs, e desafiar seus adeptos a abandoná-las.